espíritos livres, como vocês estão? Vamos fazer a leitura para a constelação de Sagitário. Tá chovendo, tá um clima bem gostoso agora, então eu tô com a janela aberta por causa do barulho. Eu vou pedir desculpas, mas eu preciso da iluminação, né? E se eu gravar com a janela fechada vai ficar muito escuro aqui, eu preciso da luz natural do dia. Então, é o meu cenário aqui, né, com a luz natural. Hoje não tem sol, normalmente esse horário aqui tá estralando, né, sol. E eu adoro conectar com essa energia da natureza, né, com essa disposição natural da luz, do sol, do calor, mas hoje tem a chuva. Então, vamos receber a chuva, Sagitário. O que mais é possível? Como pode ser mais divertido? O que vocês me contam, Sagitário? Tudo certo por aí? Eu quero fazer um parênteses sobre a leitura de ontem para vocês. Que a leitura ontem ela ficou muito perdida, a leitura de Escorpião. E eu não consegui compreender muito bem na hora o que estava acontecendo naquela leitura, tá? Mas hoje já tenho a resposta, né? Então, se você quiser ir lá conferir a leitura de Escorpião e entender, se for para você, se você sentir no seu coração, vou entrar aqui num assunto um pouco mais delicado, que é sobre sequestro energético e sequestro no astral. Então, o que acontece? Existe no mundo da magia, né? No universo, existem muitos seres, existem muitas possibilidades. E uma das possibilidades é que a gente tem várias vidas e que dessas várias vidas, às vezes, a gente tem inimigos no astral, a gente tem pessoas que não querem do nosso crescimento, não querem do nosso bem. Às vezes, parentes mesmo, né? Nem todo ser que desencarnou é um ser de luz, nem todo parente familiar que desencarnou foi para o céu, foi para as dimensões superiores. A gente vive num mundo de provas e expiações, onde a gente comete muitos erros, muitos danos ao nosso próprio corpo. Então, há uma grande probabilidade da maioria sempre ter uma passadinha nas zonas umbralinas antes de ir para as dimensões superiores, né? Isso aqui não é novidade para ninguém. O que acontece enquanto estamos encarnados é que em alguns momentos da vida a gente entra numa energia de se sentir com muito medo, desequilíbrio dos chakras, energia de fracasso, energia de não dar conta, e você se sente aprisionado, né? O teu corpo, a sensação que você tem nesta realidade é que você é pequeno, né? Que você é criança, que você está desamparado e você fica com muito medo. E isso acontece devido a um processo que ocorre quando você dorme, ou também na parte de trabalhos de magia negra, né? É como se houvesse uma captura sua no astral. É como se fosse uma foto mesmo. Imagina uma captura do tempo, né? Então, e não me peça para explicar como, né? Porque aí entraria em realidades paralelas, física quântica e tudo mais. Mas há uma forma de você ser aprisionado no astral, né? Quando você sai em projeção astral, quando você dorme, todo ser humano, mesmo inconsciente, quando dorme, sai do corpo. Então, se você não pede proteção, se você não está amparado pelos seus guias, e muitas vezes até sendo amparado mesmo, há partículas, como é que eu vou dizer, há rachaduras, né? Que acabam permitindo que esses sequestros aconteçam. Então, quando falou ontem na leitura sobre uma conexão com o pai, o que acontece, Sagitário ou Escorpião, independente se você seja desses dois signos, ou você tenha assistido o vídeo de ontem, ou você só caiu aqui de paraquedas mesmo, é que, independente de quem seu pai foi em vida, né, especificamente sobre a leitura de Escorpião,
eu ontem, não necessariamente ele era uma pessoa boa. Se o seu pai já desencarnou, às vezes o seu pai ele pode estar trabalhando no astral contra você. Ele pode estar aliado com forças, com energias que estão desalinhadas com o seu propósito na Terra. Eu vou me usar de exemplo, né? Eu sou taróloga, eu falo sobre espiritualidade. Neste momento aqui estou gravando um vídeo sobre isso. E neste momento meu pai já é desencarnado. Mas eu tenho consciência de que meu pai, né, ele foi para as zonas umbralinas. Então, assim, às vezes pode existir mais ancestral, pode ser um pai de outra vida, um avô, seres ali que não têm evolução, que não querem a luz, eles podem por alguma razão estarem tentando impedir seus caminhos, seja por uma lealdade sistêmica, seja por algum contrato que você tenha inconsciente, que você tenha feito com eles, com os negativos, né? Vou ser mais direta aqui, vou falar na linguagem do professor Hélio Couto. Você pode ter muitos vínculos, acordos, pactos com os negativos no astral, e isso está inconsciente para você, e isso pode estar gerando uma estagnação na sua vida. Então, como a gente falou ontem, no vídeo de ontem, existia ali uma energia paterna tentando te impedir, existia uma parte sua que colocamos no vídeo como seu ego, né, sua criança, tentando sabotar este crescimento. Mas esse sabotar vem de onde? Vem de um pacto ou de algum contrato energético que possa haver entre você de forma inconsciente e essas forças. Seja seu pai, seja outros seres, seja outros homens, outras entidades. Então, o que eu indico para você? Oração de Arcanjo Miguel de 21 dias. Que é a forma mais fácil de limpar, né? Porque você faz ali a oração, a declaração por 21 dias. E aí você declara ao universo que você rescinde e libera todos esses pactos, votos, acordos feitos nessas outras vidas, realidades futuras, realidades paralelas, realidades passadas. Então é uma forma de você escrever no livro da vida e declarar que você quer rescindir esses pactos, contratos, acordos dos quais você nem tem consciência. E você nem precisa tomar consciência deles, basta você fazer a oração. E aí, para dar um engajamento aqui no que a gente está falando, tem aquele livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, né? E naquele livro, né, que seria uma simulação de uma conversa com o diabo, ele fala que ele controla 98% da população mundial pela mente, pelos medos, pelas inseguranças. Então, assim, a forma mais fácil de ser raptada no astral é através do medo. Então eu vou trazer um exemplo meu, né, de relato, porque eu já tive que ir com a Mariazinha, seu Zé Peninca, os meus Exus, com os meus guias, várias vezes fazer esses resgates de mim mesma no astral. E normalmente eu estou dentro de uma casa. Normalmente eu estou trancada dentro de alguma casa das quais eu já morei, dentro de algum espaço dos quais eu já morei, tem uma corrente forte na porta. E como eu sou criança, normalmente prendem a criança ela não tem força para quebrar aquela corrente. Então ela se sente aprisionada. É um fractal seu que fica lá aprisionado. E aí você pode fazer trabalhos de apometria com um terapeuta, né, disponível, não seria a palavra disponível, com um terapeuta experiente. Você pode fazer apometria para fazer esses resgates, ou mesmo você pode chamar seu guia, pedir ajuda para seu Exu com certeza vai te levar lá. Se você está sequestrado no astral neste momento, seu Exu com certeza te ajuda com toda facilidade a te trazer de volta para você. Porque você se sente nítida, e eu falo pela minha experiência mesmo, né? Até porque essa manhã eu precisei, aquela leitura também foi para mim, eu precisei fazer este processo com a Mariazinha. A Mariazinha é a minha herê. Então ela me levou até lá e me mostrou, né, que forças que estão tentando impedir com que eu dê continuidade aqui neste trabalho estavam tentando me paralisar. Então elas tentam gerar uma situação de medo, né, uma situação de eu não dou conta, eu sou pequeno, eu
sou incapaz, para que eu não tenha a disposição, predisposição de estar fazendo este trabalho. Mas hoje, graças a Deus, assim, eu sou muito bem amparada pela minha espiritualidade e isso já aconteceu tantas vezes que no início eu até tinha medo, agora eu já é normal, entendeu? Eu já sei, quando eu começo a me sentir assim, eu já sei que alguma coisa tá errada, eu tenho que olhar pra dentro, eu tenho que me resgatar em algum lugar. Então fica aí pra você, né, essa experiência que aconteceu comigo. Então aquela leitura ontem também era pra mim, era um alerta aqui dos meus guias, me dizendo que eu precisava parar e analisar porque tinha algo errado de verdade. Mas pode ser que a leitura também faça sentido pra você. Como eu sempre falo aqui no canal, a leitura pra mim é pra você, pra todos. Então vamos tirar a energia do animal, espírito animal aqui com o tarô xamânico. E olha quem veio 3, veio 2. Veio o beija-flor e a coruja, né? Que interessante, o beija-flor, ele é a única ave que pode voar para trás. Você sabia disso? O beija-flor, ele pode voar para cima e para baixo, para frente e para trás. Então, quem tem o totem do beija-flor são pessoas que têm a habilidade de voltar no passado, né? Se você vibra no totem do beija-flor, você tem a habilidade de ir para o futuro, acessar o futuro, e você tem a habilidade de ir para o passado com total facilidade. Não é que todas as pessoas não tenham essas habilidades. Se todo mundo desenvolver, tem habilidade, né? Você pode empurrar o quântico para acessar passado e futuro. Mas o beija-flor, quem tem esse totem, tem mais facilidade. E aqui tem a coruja também, que a coruja, ela fala de uma grande sabedoria, né? É a nossa anciã. Então, hoje você vem, Sagitário, com essas duas energias, a energia do beija-flor, da leveza, da criatividade, do estar aqui agora, do estado de presença, e com essa sabedoria da coruja, da disciplina da coruja também, né? Então, como eu venho recomendando nos meus vídeos, vai lá no canal da Priscila Caires, conecta com a medicina do beija-flor ou a medicina da coruja e vê quais são as mensagens, além das mensagens aqui, que a espiritualidade tem para você hoje. Sagitário, espiritualidade. Saravá, seu Zé. Salve suas forças. Qual a mensagem que você tem aqui para Sagitário? Sagitário, seu Zé Primeiro. Sagitário. Veio uma música na minha cabeça, que eu acho que é uma música aqui do sul do Brasil. Ela diz assim: chove, chuva, chove, vem lavar essa saudade, leva no meu peito as lembranças que me invadem, por favor. Vocês estão ouvindo os trovejões? Trovejando. Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade, leva do meu peito as lembranças que me invadem, por favor. Sagitário está com saudade de quem? De quem é que Sagitário está com saudade? Ouvi em espanhol aqui, te estranho. Quem que é? Sagitário está estranhando? É um argentino, uruguaio, espanhol? Vem a energia da imitação. Vem a energia da preocupação. Aquilo que nunca morre. Sagitário. Vamos lá, Sagitário. A gente vai falar de
sentimentos hoje. Gratidão. Existe um sentimento aqui por alguém do passado, Sagitário, que você sente que esse sentimento ele é muito latente na tua vida, né? Agora veio a energia do fracasso de novo, mas hoje já veio numa energia diferente. Eu sinto você muito culpada, porque você pensa muito em alguém do passado. É como se constantemente você assistisse uma série, um filme, você visse cenas na tua realidade que ficam te levando de volta, né? Tô conectada com essa música. Chove, chuva, chove, vem lavar esta saudade, leva no meu peito as lembranças que me invadem, por favor. Então tem essa coisa assim do por favor, universo, tira isso de mim, tira essa lembrança, tira esse sentimento, tira essa saudade, eu não quero pensar nessa pessoa, não quero lembrar, não quero, sabe? Às vezes você tá com outra pessoa, você tá em outro relacionamento, você tá num casamento, mas você não consegue não pensar em alguém. É muito forte isso, né? E aí, Sagitário, isso te preocupa. Isso te deixa muitas vezes aflita, porque você tem consciência de que você não quer voltar para o passado, que... Eu vou ser mais direta, né? Tudo que a gente aprende hoje sobre amor próprio, autoconhecimento, reflete o quê? Reflete pra gente o seguinte, não, porque você não pode voltar para os ex que foram abusivos, para os relacionamentos tóxicos, voltar para o passado seria um erro, voltar para quem você foi seria um erro. Mas às vezes a gente esquece que naquele momento, com aquela consciência que a gente tinha, a gente também amou, né? Independente de quem foi você no passado, quando você estava nos seus relacionamentos, dos quais aqueles hoje você não voltaria. Tá? Eu tô dando um exemplo aqui de um relacionamento que aconteceu às vezes na tua adolescência ou na tua juventude, algo que está distante, uma realidade muito distante da qual você não voltaria hoje. Mas de vez em quando você se pega pensando nessa pessoa. Ou será que essa pessoa que pensa em você e você capta, Sagitário? Tem essa possibilidade também. A pessoa pensar em você e você captar os pensamentos. Às vezes essa pessoa lembra de você com frequência quando vê, tá tendo um Mercúrio retrógrado, quando vê, tá tendo alguma retrogradação no mapa da pessoa e ela tá revisando questões do passado, revisando como ela te tratou, como ela se comportou com você. Então essa pessoa pode acabar muitas vezes pensando em você e você captando os pensamentos dela, porque você é um ser mágico, você é um ser multidimensional incrível. E aí você vai pro errado de você. Você vai pra culpa pensando, meu Deus, eu tô aqui em outro relacionamento, tem uma pessoa do meu lado que eu amo, que eu sou apaixonada, mas eu fico pensando no meu ex? Como assim? E se também for um fractal seu que tá preso com essa pessoa? Assim como a gente falou no início do vídeo sobre os fractais de alma, muitas pessoas levam junto fractais nossos, pedaços de nós, né? Pedaços da nossa energia. Visualize como for melhor para você, porque é difícil explicar sobre energia quando você é um ser grandioso, um ser infinito, né? Mas imagine que cada pessoa que passa pela sua vida leva um pedacinho de você. E que às vezes você tem que buscar esses pedacinhos de volta. Não literalmente, não indo encontrar com uma pessoa, mas reconectando-se com a sua melhor versão, com a sua versão mais elevada e trazendo de volta, né? Existe até comandos, inclusive na oração de Arcanjo Miguel, a qual a gente já citou aqui, que é comandado que todos os meus fractais de alma retornem a mim em seu estado purificado. Então, se até na oração de Arcanjo Miguel está explícito ali que nossos fractais de almas podem ir para outros lugares com outras pessoas, às vezes por escolha, às vezes por não escolha, os
você pode comandar que esses fractais retornem a você com total facilidade, alegria e glória, de forma retroativa, para sempre, no futuro, passado, presente, em outras realidades, que assim seja. E e tá tudo certo, porque você é um ser dimensional, você é um ser infinito. E daí, se hoje você acorda com saudade de uma pessoa, amanhã você nem lembra mais que ela existe, daqui a um mês você tá com saudade de outra pessoa, você não pode apagar quem você foi. Faz parte da tua história. E aqui, muitas vezes, Sagitário, você quer apagar quem você foi. É como se você quisesse passar uma borracha em todas as emoções que já aconteceram na sua vida, em todas as situações nas quais você se encontrou na vida, e fingir que elas não existiram. Mas elas existiram. Elas fazem você ser quem você é hoje. E daí? Só porque acabou, não teve momentos felizes? Só porque está no passado, que já está distante, significa que não teve amor? Que não teve riso? Que não teve troca? Que não teve alegria? Que não teve momentos de empolgação, de diversão? E se você simplesmente está com saudade, não da pessoa, mas como você se sentia? Às vezes aquele fogo no rabo, às vezes aquele calor no peito, às vezes a borboleta no estômago, às vezes aquela obsessão em ficar pensando em alguém, não conseguir parar de pensar em alguém. E se você está com saudade das emoções, dos sentimentos, e não especificamente de alguém? Porque a gente acha que às vezes não conseguimos esquecer alguém. Nossa, eu não consigo esquecer aquela pessoa de jeito nenhum. Verdade que você não consegue esquecer a pessoa, ou você não consegue esquecer a forma como a pessoa fez você se sentir? Porque tem pessoas que são únicas na nossa vida. A gente marca pessoas por cheiro, comida, gostos, sabores, aromas, roupas, filmes, lugares, plantas. A gente associa muito pessoas a coisas. Tem coisas que é impossível eu comer e não lembrar de alguém. Tem lugares que é impossível eu ir nesses lugares e não lembrar de alguém. Pessoas muito específicas as quais fizeram parte da minha vida. Mas hoje elas não fazem mais parte da minha vida. Mas nem por isso eu preciso apagar esses momentos, essas lembranças que existiram. E tá tudo bem sentir saudade. Quem disse que tá errado sentir saudade? De quem você foi? De como você se sentia? Às vezes você pode estar sentindo uma sensação, uma saudade, de uma forma que você se sentia quando você morava em algum lugar, quando você convivia com alguém. Eu, quando era criança, eu tive uma experiência muito ruim na casa de uma prima minha, que ela me obrigou a comer lentilha. Eu não gostava de lentilha quando eu era criança. Muitas das coisas que eu como hoje, adulta, eu não gostava quando eu era criança. Inclusive abacate. Eu odiava abacate e hoje eu amo abacate. Mas eu também não gostava de lentilha. E a minha avó me levou a dormir, porque eu tinha a filha da minha prima, ela regulava a idade comigo. Nós éramos as únicas, as 3 mosqueteiras, as 3 espiãs e as 3 meninas superpoderosas da família. Somos só em 3 primas e todas regulavam de idade, mas a gente morava longe. Então não era sempre que eu podia ver minhas primas. E numa dessas aí, no verão, a minha avó me levou dormir na casa da minha prima, passar o final de semana lá. Me levou num dia pra me buscar no outro. E a minha prima, a prima mãe, no caso, né? Porque a prima filha que regulou de idade comigo é a prima de 2º grau, me obrigou a comer lentilha. A decisão dela para aquele dia de janta era arroz com lentilha. E eu odiava lentilha. E eu falei pra ela que eu não queria comer. E ela foi super rude comigo. E me disse que sim, que eu ia comer. Que eu não levantava da mesa enquanto eu não limpasse meu prato. E aí eu tava na casa de uma pessoa estranha, porque por mais que fosse prima, né? A
via, a gente se via 1, 2 vezes por ano. Casada com um delegado, super rígido, super rígido. Mal saía do quarto, mal interagia com as crianças, era nítido que aquele homem não gostava de criança. E aí existia aquela figura ali de autoridade dizendo pra mim que eu era obrigada a comer o que eu não gostava. Queresse ou não queresse, doesse ou não doesse, eu ia ter que engolir ela abaixo ou eu não ia jantar outra coisa e ia ficar com fome até no outro dia. E aí eu me vi numa situação comprometedora. Até hoje eu não lembro se eu comia lentilha ou não. Sinceramente, eu gravei esse bloqueio da minha prima, essa memória de dor, porque a minha criança se magoou com ela. Mas um outro momento que eu gravei da minha vida também é que já adulta, eu morava em Floripa e eu tinha uma colega de trabalho que se tornou minha amiga e ela me ensinou a comer lentilha. Ela me convidava para ir na casa dela depois do trabalho, que ela ia fazer lentilha para nós jantar. E a gente amava comer lentilha, a gente comia assim umas 3 vezes, repetia, sabe? A gente enchia a combuquinha de devorar uma panela, um pacote de lentilha numa janta em 2, porque a forma que ela preparava, a forma que ela me entregava, era completamente diferente. Era com amor, era com vontade de me alimentar, com satisfação em me alimentar, em compartilhar aquela comida comigo. A entrega era outra. Então, hoje, eu não consigo comer lentilha sem todas as vezes que eu vou botar a lentilha de molho ou eu vou comer a lentilha sem pensar nessa minha amiga. Eu sempre penso nela todas as vezes que eu vou botar a lentilha de molho ou que eu vou cozinhar a lentilha ou quando eu tô indo comer a lentilha. Ou seja, eu penso várias vezes nessa minha amiga. Por quê? Porque me marcou. Me marcou porque foi uma generosidade de espírito. Compartilhar aquela comida comigo, cozinhar pra mim. E eu recebi aquilo de uma forma muito grata, né? Aqui, ó, a carta da gratidão. E essa amiga hoje não tá mais na minha vida também. Foi amiga por quase 10 anos, mas hoje já não estamos mais convivendo. Mas mesmo assim, eu sou muito grata, sou muito feliz e grata por este momento. Chegou a piscar aqui a luz, né? Vocês viram? Acho que deu uma queda de energia. Se cair aqui é porque acabou a luz. E aí, gente, a gente marca as pessoas. A gente marca perfumes, a gente marca produtos, a gente marca marcas, né? Tem outra pessoa que toda vez que eu como chamito, eu lembro dela. Sempre que eu passo no mercado, eu vou na prateleira do chamito e eu vou botar a mão no chamito, a primeira pessoa que me vem na cabeça é aquela pessoa. Existem pessoas que marcam músicas. Sempre que eu escuto uma determinada música, eu lembro de alguém, eu lembro da gente viajando, indo para algum lugar, cantando aquela música junto. Então, assim, tu nunca mais vai ouvir essa música porque tu lembra daquela pessoa? Tu nunca mais vai comer lentilha porque lembra de outra pessoa? É sobre isso, entendeu? Por que você está indo pro errado de você? Se faz parte de você, se fez parte da tua história, se faz parte de quem você é. Quando vê, você também pode marcar a vida de alguém hoje porque você gosta tanto de algo que você oferece para a pessoa e acaba marcando a vida dela também. Né? Você pode tocar a vida das pessoas da mesma forma que você foi tocado. Sua alma foi tocada. E aí você sai do julgamento, independente de quem você era naquele momento ou em outros momentos, você estava lá em espírito, em corpo, presença, vivendo aquele momento, faz parte da sua vida. Está ali no seu livro da vida, está ali no seu espírito, registrado. Então por que você insiste em apagar momentos da tua vida do qual você estava lá? Você viveu, só você sabe. Exemplo, que estamos falando aqui de relacionamento. Hoje você pode ter um parceiro, uma parceira, tá num relacionamento, mas não significa que tu vai apagar o teu passado porque hoje você está com outra pessoa. E também não significa que você está desonrando e desrespeitando essa pessoa porque você lembra com carinho da pessoa anterior, que também te ajudou a ser quem você é hoje, que também contribuiu, que também te tocou, porque se não tivesse tocado sua alma, seu espírito, seu coração, você não teria namorado essa pessoa, ou sido amiga dessa pessoa, ou sido colega, ou interagido, cruzado o caminho de qualquer forma com determinadas pessoas, se elas não tivessem tocado seu espírito, tocado sua alma, tocado seu coração. Então sai da culpa, sai desse espaço de
rejeitar o passado, rejeitar quem você foi no passado, rejeitar as pessoas que passaram pela sua vida. Tudo bem, a vida é fluxo. Ciclos iniciam, ciclos encerram e as pessoas saem mesmo da nossa vida de forma natural, porque o ciclo com aquelas pessoas acabaram. Mas às vezes é uma forma da gente manter elas vivas na memória. É a gente ser grato às pessoas que já partiram dessa vida para outras realidades também. Às vezes manter as boas memórias também é uma forma de mantê-las vivas. Né? Ser grato por quem já passou pela vida e também já se foi. Às vezes você pode pensar muito no ente querido que já partiu, no ente querido que já faleceu, mas tenha sempre no seu coração que manter as memórias boas de momentos de alegria, o beija-flor representa essa alegria. O beija-flor representa alegria. Então, às vezes você pode ter um familiar, por exemplo, que está no umbral. E aí você alimenta muitas memórias boas com essa pessoa. Talvez várias pessoas ao teu entorno estão magoadas com essa pessoa, se sentiram magoadas quando essa pessoa partiu. E você cultiva o hábito de manter e de falar bem dessas pessoas. Você já parou para pensar o quanto a energia boa que você emana na direção delas, porque independente de onde elas estejam, se esteja no umbral, se esteja num nível mais elevado, independente de onde essa pessoa esteja, as boas memórias que você cultiva, a intenção quando você fala dela, chega até ela. Seja intenção boa ou seja intenção ruim. Então, quando você fala de um ente querido que já partiu, se você fala com carinho, essa energia chega na pessoa. Se você fala com raiva, com ódio, essa energia também chega na pessoa. Até no livro, né, O Nosso Lar, eu acho, o primeiro Nosso Lar, mostra, né, que as pessoas estão lá trabalhando e daí de repente alguém faz uma oração e abre um telão assim e aparece. A pessoa pode ouvir ali, escutar, recebendo a oração, né? Eu acho que é o livro, é o filme do É Nosso Lar? É Nosso Lar. Que aparece aquele médico, né? Que ele ficou um tempão no umbral e ninguém fez uma oração por ele. Não vou lembrar o nome dele agora, mas vocês sabem. Nosso Lar. Então, assim, se você está vibrando, a vibração é a linguagem do universo. Beija-flor. A vibração é a linguagem do universo. Use essa vibração com sabedoria. A coruja. Seja grato. Seja grato por quem já esteve na tua vida, por quem já te entregou algo valioso em algum momento. Que muitas vezes nem você se dava valor, nem você se entregava algo valioso. Naquele momento aquela pessoa chegou e te ofereceu a mão. E aí você pode me dizer assim, mas essa pessoa me traiu, me enganou, essa pessoa me magoou, essa pessoa mentiu pra mim, essa pessoa aprontou, fez isso, fez aquilo. Tudo bem. Reconheça que a pessoa errou, é sua escolha perdoar, é sua escolha desculpar, é sua escolha é do seu autorrespeito dizer, olha, essa pessoa me desrespeitou e a partir do momento que ela me desrespeitou, eu digo não pra ela, eu não quero mais ela na minha vida. Mas porque naquele momento, no final, ali, a relação, ela te desrespeitou, ela te traiu, ela mentiu, ela vacilou, não significa que em nenhum momento da relação a pessoa não te estendeu a mão, que a pessoa não foi bondosa com você, não teve generosidade de espírito com você. Porque o ser humano, a gente se apega muito na coisa ruim. A pessoa mentiu pra mim. A pessoa me traiu. A pessoa me machucou. E aí você fica aprisionado naquele momento de dor, naquele momento que a pessoa errou, porque ela é ser humano, ela erra, mas você passa uma borracha e esquece tudo de bom que aquela pessoa fez pra você. Você acha justo? Também? Porque vamos colocar assim, o universo, ele tem uma balança. Então vamos dizer que eu e você temos um relacionamento. Independente se você mentiu pra mim e eu tô magoada com você, o universo ele vai botar na balança se entre eu e você tem mais atitudes levianas
grosseiras, impiedosas, ou se teve mais atitude de comunhão, gratidão, relacionamento, amorosidade, generosidade, elevação do espírito. O universo ele vai botar na balança isso. E às vezes você está sendo injusto com alguém. Porque essa pessoa, ela errou com você, mas você não está reconhecendo tudo de bom que essa pessoa fez por você em outros momentos. Né? Eu posso continuar usando o exemplo dessa amiga, né? Que essa amiga me acolheu na casa dela, em momentos que eu fiquei na rua, que eu fiquei sem casa. Essa amiga me deu a minha gata. Hoje eu tenho uma gata com 8 anos e eu considero o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. A Área é filha da Jamie, também é filha dela. Então, assim, essa pessoa contribuiu muito com a minha vida. Então, por mais que, vamos supor, que nós tenhamos brigado e a gente não se fale mais hoje, eu sou muito grata a essa pessoa. A minha gratidão supera o negativo, vamos dizer assim. Porque eu tenho em mente que eu recebi muito mais presentes, uma amiga mesmo para me ouvir, quando ninguém mais me ouvia, ouvir meus desabafos, me dar um ombro amigo, do que a parte negativa, que teve também a parte negativa. Então, assim, a gente tem que saber reconhecer e se perdoar, e perdoar o outro, e liberar, entender que o outro deu o melhor que ele podia. Então, quem é a pessoa que você está com saudade hoje? Quando vê até uma amiga que você está com saudade, que você quer mandar uma mensagem, mas você está no julgamento. Porque aquela pessoa falou algo sem pensar, agiu sem pensar, você não está dando a oportunidade da pessoa se redimir, da pessoa pedir desculpas. Você está sendo rude, você está passando uma borracha em toda a parte boa que aconteceu indo para o julgamento. E quando você julga, você diz: universo, eu sou melhor que aquela pessoa, no lugar dela eu faria diferente. É isso que você grita pro universo quando você julga alguém. Então não é mais fácil perdoar, desejar o bem, ser grato e deixar que o universo cuide dos aprendizados de cada um? Porque o universo ele é muito sábio. O universo ele sabe o que faz, ele sabe quem ele coloca, quem ele tira de cada lugar em cada momento. Não cai uma folha nesse mundo sem que Deus permita. Cai uma folha de uma árvore nesse mundo sem que Deus permita. Então o universo sabe o que faz. E tá tudo bem. Você também. Sentir saudade, sentir medo, sentir alegria, sentir raiva. Eu conheço muitas pessoas que não se permitem sentir raiva. Elas vão pro julgamento do que eu tenho que ser sempre feliz e grato, eu não posso sentir raiva. Caralho, você é ser humano. Você tá nessa realidade para viver as emoções. Quem foi que disse pra você que você não pode sentir raiva? Se uma pessoa vai e passa com o carro em cima do teu pé, você não vai ter o direito de dar uns gritos, falar uns palavrão, que tá uivando de dor, de raiva? Se as pessoas vão lá e maltratam um cachorro e geram uma raiva coletiva, por que as pessoas não podem se revoltar se estão vendo os maus tratos com os bichos? Deixa as pessoas sentirem. A gente entra muito nessas de eu não posso sentir medo, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir tristeza, porque é a tal da lei da atração, né? Que eu também acredito muito nisso e manifesto. Mas eu não me impeço de sentir as coisas, porque a vida é isso. Nem sempre a gente tá feliz, nem sempre a gente tá alegre, às vezes a gente tá triste, e às vezes a gente sente medo. E se a gente sente medo e acontece situações igual aconteceu comigo no astral hoje, que eu fui raptada no astral, tá tudo bem. Eu vou lá, eu acolho minha criança, eu resgato ela, eu trago ela de volta e eu digo: tá tudo bem, vamos pra frente, vida que segue. Então, assim, não se permita entrar nesses lugares de medo, de pequenez, sabe? Colocar, às vezes, um obsessor maior que você, colocar o sentimento gerado entre você e alguém maior do que vocês. Vocês são muito maiores do que esse sentimento. Se alguém te magoou, se alguém te traiu, se alguém mentiu pra você, você é muito maior que esse sentimento, sabe? Vai lá e perdoa, vai lá e libera a pessoa, porque senão é você que vai carregando a pessoa nas costas pro resto da vida. Passou 20 anos e você tá lá carregando a pessoa ainda porque você não perdoou.
porque você guarda mágoa, porque você, que nem eu, né? Eu não sabia que eu tava carregando a minha prima nas costas até eu me tornar adulta, porque ela me obrigou a comer lentilha. E é claro que, agora que eu sou adulta, e que um dia eu tava lá fazendo esse movimento, eu descobri que eu tava com raiva da minha prima desde que eu era criança, porque ela me obrigou a comer lentilha, obviamente eu fui fazer um Ho'oponopono. Fui lá, prima maravilhosa, sinto muito, me perdoa, por favor, te amo, sou grata. Me desculpa, não sabia que eu estava te carregando nas costas até hoje por causa que você me obrigou a comer lentilha, mulher. Eu amo lentilha hoje, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo hoje, eu amo comer lentilha. Outra pessoa veio, olha aí o presente, né? Outra pessoa veio mandada pelo universo pra me ensinar a comer lentilha, pra me perceber o quanto eu tava lá com raiva da minha prima que me obrigou a comer lentilha. E tudo que você representa desses 12 mil cigarros de liberar, por favor? Sim, pode, pode. Gente, minha bateria vai acabar. Antes que a luz acabe também, o vídeo ficou muito longo. Eu me despeço de vocês aqui. Fica aí com as reflexões, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, como energia de troca por humana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!